Para dar sequência, eu gostaria de convidar os participantes do nosso primeiro painel, reforçando ao pedido que todos sentem para acompanhar a nossa discussão extremamente rica, técnica e importante para o futuro do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar para participar desse primeiro painel Celso Bastos, da Gás Verde, Oliver Jones, gerente executivo de novos negócios da MDC Energia, João Araújo, relações institucionais da Scana Latin America, Rafael Salgado, presidente do DETRO, Renata Esfer, presidente executiva da Abiogás, e quem vai mediar esse debate será Carolina Oliveira, superintendente de eficiência energética da Cinemar. Peço que todos tomem seus lugares. Mais uma vez, quem puder tomar os seus lugares, a gente vai dar início ao nosso debate. Mediação da Carolina, da Cinemar. Alô, alô. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria iniciar o nosso painel agradecendo a presença aqui dos nossos painelistas e também de todos que nos assistem. Vamos dar início ao primeiro painel do Seminário de Energias Limpas, falando sobre o tema biogás e biometano, um elo entre a segurança energética e a descarbonização. E eu já vou iniciar o nosso painel encaminhando a nossa primeira pergunta para Renata Esfer, que é presidente da Abiogás, que é a Associação de Biogás e Biometano do Brasil, e para que ela nos explique um pouco sobre esse paradoxo, Renata, da segurança energética com a descarbonização. Hoje, o Brasil ele é um grande consumidor e produtor de combustíveis fósseis, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele é o maior produtor nacional de petróleo e gás. Tivemos recentes descobertas da Petrobras na Bacia de Campo de novos petróleos, né, novos óleos. Então, eu queria que você explicasse um pouco esse paradoxo da segurança energética com a descarbonização. Nós temos uma meta de descarbonização, temos uma política pública, que é a Lei do Combustível do Futuro. Então, que você também desse uma pincelada pela política pública e fizesse um overview aí do potencial de biogás e biometano no Brasil, dando ênfase ao estado do Rio de Janeiro. Bom, primeiro eu queria dizer bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Mais um evento da Cinemar, que tem conduzido com brilhantismo as políticas públicas de energia aqui do estado do Rio, e a Carol, especialmente, com todo o trabalho que fez à frente, desde os corredores sustentáveis, quando começou, e continua até hoje aí com seu brilho e trazendo tudo para a gente. E cumprimentar todo o pessoal do painel aqui, só gente fera do setor. Tô muito bem acompanhada de vocês. Olha, primeiro eu acho que vale a pena só dar um painel um pouco de que momento que o setor de biogás e de biometano vive. O biogás e o biometano, será que eu falo para o pessoal um pouquinho? Posso. Não, eu vou dar. Pessoal de trás. Pessoal aí de trás.
Obrigada. Só pedindo aqui que eu acho que assim ajuda para o pessoal que está participando da palestra. Obrigada. Fiquei até vermelha, gente. Mas acho que fica melhor assim para a gente conseguir seguir com o painel. Bom, gente, o setor, eu acho que dá para dizer que o setor vive um segundo ciclo da história do biogás e do biometano. O setor começou a se desenvolver olhando muito para a energia elétrica, olhando o biogás em função da energia elétrica e num passo mais devagar, num passo em que o que ele estava crescendo era de acordo com o que o mercado permitia, onde ele fazia sentido, algo que não era muito incentivado, né? Era um crescimento natural. E hoje você vê que, considerando todas as realidades que vivem no nosso setor elétrico, que hoje não valoriza os atributos, todos os atributos da energia, que olha só para preço, que olha só para potência mais barata, no fundo está olhando e não olha que tem outros atributos que também têm seu custo para o sistema, quando você olha, inclusive, a segurança, você gerar é um deles. Acabou, o setor está migrando para o biometano, está migrando para um combustível renovável, que hoje é competitivo com o diesel. Né? O povo fala muito como se fosse uma competição com o gás natural, mas o gás natural e o biometano, na verdade, existe um movimento em que o biometano é um destino que a gente está caminhando e que o gás natural faz parte desse processo. Não necessariamente significa que ele não vai estar presente mais para frente, mas o biometano certamente aí é algo que a gente vai ver por muitos e muitos anos como uma energia que tem pegada negativa de carbono, né? E quando a gente olha, eu vejo, por causa do biometano, não vejo isso tanto a um paradoxo, quando você pensa em segurança energética e descarbonização. Porque, de um lado, E quando eu penso em segurança energética, eu vejo dois sentidos. Você tem aquela segurança energética, de um lado, que diz respeito a gerar energia na hora que você precisa dela, não faltar energia na casa das pessoas. Aqui a gente está olhando mais para energia elétrica, realmente. E você fala em segurança energética do Brasil não depender de ninguém para ter sua própria energia, ele ter uma autossuficiência energética, ele dá conta de ter produzido no Brasil, que é riquíssimo em recursos naturais, toda a energia da qual ele precisa para seguir em frente. Então, quando a gente olha... Tudo bom, Péricles? Quando a gente olha no primeiro aspecto, eu acho que muito se falava disso, de paradoxo, por conta de que a solução mais viável sempre foi o gás natural, na hora de gerar com termoelétrica. E hoje você vê, especialmente com a separação da lei do combustível do futuro, do atributo ambiental com a molécula do biometano, que você pode gerar termoelétricas num preço competitivo com o próprio gás, se você vender o certificado separadamente. Então, você vende para o agente obrigado, você vende, por exemplo, para a Petrobras o certificado, e no leilão do LRCAP você oferece ali o teu CH4, que é igual ao do gás natural, sem o certificado. Essa é uma possibilidade que você tem e você vai tirando, porque, queira ou não queira, aquela molécula de metano foi produzida a partir de resíduos que iam poluir e vão substituir, então, é um combustível fóssil. Então, você tem... E mesmo que você não considere a substituição, porque, no fundo, você não está usando o certificado ali, de qualquer forma, você já está evitando a emissão de metano. Então, ele já é renovável por si mesmo pela emissão de GHG, né, de gases de efeito estufa. Então, é um processo e o biometano, acho que a maioria aqui sabe, ele é drop-in, que chama, né? Ele é a mesma tecnologia, a mesma composição do gás. Então, se você quiser fazer um processo devagar de descarbonização, que você queira descarbonizar mesmo, você vai misturando aos poucos. Você começa com 10, depois vai com 20, depois vai com 30, até você chegar numa forma em que você alcance aí a nossa neutralidade de carbono, que a gente tanto quer. E quando você pensa na parte de segurança, no sentido do Brasil estar seguro de que tem toda a energia de que precisa sendo produzida aqui, se tiver uma guerra hoje, e os nossos mares ficassem fechados para qualquer importação, e o Gazprom fizerem que nem o Nord Stream lá da Ucrânia, o que ia acontecer com a gente? Olha, hoje a gente teria um problema, porque a gente importa cerca de 30% dos combustíveis fósseis que a gente usa. Então, a gente importa diesel, a gente importa GLP, a gente importa gás natural, a gente importa gasolina.
E você tem um potencial do biometano que pode substituir todo o combustível importado. E muito mais. Assim, você consegue produzir mais do que 5 vezes o que a gente importa de combustível fóssil. E com isso, o que você consegue fazer? Você vai estar gerando emprego aqui, ao invés de mandar divisa para fora. Você vai estar produzindo o que você estiver produzindo aqui. Bom, agora é consumido, né? Eu aprendi ontem, a gente foi numa reunião na Secretaria da Fazenda, ia dizer o que for produzido no Rio vai pagar imposto aqui? Não. O que for consumido no Rio vai ser... Mas tem que ser produzido aqui também, né? Para o ICMS. Ou não, já nem sei. Enfim, mas a gente vai fazer esse imposto no Brasil, ao invés de ficar pagando para os outros países. A gente vai garantir que a gente consegue aqui no Brasil ter essa segurança em caso de uma catástrofe. Deus o livre, eu não acho que isso vai acontecer, mas nunca é demais estar seguro na vida, né? Então, acho importante a gente estar descarbonizando, a gente está trazendo segurança no sentido de ter energia na hora que precisa, segurança no sentido de não depender dos outros e ainda, enfim, fazendo economia circular, desenvolvendo economia nacional, emprego e tudo mais que o biogás e o biometano podem trazer. Obrigada, Renata. Na verdade, ontem, né, nós tivemos uma... Arrasou, sempre arrasa. Nós tivemos uma reunião na Secretaria de Fazenda e o secretário ele sempre enfatiza, né, que com a reforma tributária o gás natural vai deixar de arrecadar na origem, então ele vai ser arrecadado no destino. Então, o Rio de Janeiro precisa desenvolver projetos, né, para que a arrecadação continue aqui no Estado. Bom, agora passando, temos aqui no nosso painel 2 produtores de biometano, né? No estado do Rio, nós temos 2 plantas, uma localizada em Seropédica e a outra localizada em São Pedro da Aldeia. Eu vou começar aqui com o Celso, que é o diretor de Relações Institucionais da Gás Verde. Hoje, a Gás Verde é a maior produtora de biometano da América Latina. Celso, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que é o processo produtivo hoje da Gás Verde, né, que vocês fazem de forma integrada, produzindo biometano, energia elétrica e também o CO2 verde, e quais são os desafios do biometano para a gente expandir esse mercado? Primeiramente, obrigado aí, agradecer ao secretário Cássio Coelho pelo convite aí para a Gás Verde, falar um pouquinho da nossa experiência. Agradecer aqui os painelistas também, é sempre muito bom estar em companhia de pessoas tão especializadas aqui no assunto. É difícil falar depois da Renata, né, porque acaba que eu fico com um fardo muito grande aqui. Mas eu vou tentar focar aqui na experiência da Gás Verde mesmo e tentar mostrar como isso converge exatamente com o que ela falou. A gente vive numa segunda onda para a utilização desse biogás, né? O que antes era utilizado para gerar energia, hoje, por exemplo, a Gás Verde ela tem 12 plantas, dessas 12 plantas, 10 produzem energia a partir do biogás. O que a gente pretende fazer com essas 10 plantas que ainda produzem, que somente produzem energia a partir do biogás, é fazer o mesmo processo que a gente tem na planta de Seropédica, aqui do Rio de Janeiro. Seropédica é o aterro sanitário que recebe todo o lixo da cidade do Rio, parte do lixo da região da Baixada Fluminense também, e é lá que a gente tem o nosso principal projeto, o nosso projeto mais completo. Lá nós produzimos, hoje, aproximadamente, né, 140, chegando a quase 150 mil metros cúbicos dia. Estamos lutando aí para, até o início do ano que vem, estar produzindo já 180 mil metros cúbicos dia. Além da produção de biometano, a gente tem produção de energia com parte da corrente, né, que é trabalhada por nós lá na empresa, e a gente tem também a produção de CO2 verde agora sendo implementada. A gente já fez a implementação, né, do ativo, já estamos com a planta iniciando a operação, e a gente acredita que até o final do ano a gente já vai ter a primeira operação concluída de entrega aos nossos clientes finais. Então, eu costumo dizer que Seropédica ele é o nosso ativo mais completo, porque ele tem todas as fases onde a gente consegue, de alguma forma, dar rentabilidade para o biogás. Então, tanto CO2, tanto biometano, quanto a geração de energia, e a gente pretende levar essa experiência que já está implementada em Seropédica para todas as plantas que são da Gás Verde no território nacional. É um desafio muito grande. A gente vive num país onde a competitividade é um problema. O empresário no Brasil, ele enfrenta todo dia um leão quando sai de casa, um leão durante o trabalho, um leão quando volta, porque a gente tem um custo muito caro para poder fazer essa implementação, mas ainda assim a gente vê com muito bons olhos o futuro do mercado de biometano, principalmente porque ele tem, acredito que, 2 grandes potenciais, né? Um é o primeiro potencial, que é o potencial do agro, que ele está começando a ficar mais claro, está começando a ser desenvolvido, mas ele ainda está numa fase mais inicial
de maturação e tudo mais. E quando a gente vai para os aterros sanitários, que são onde a Gás Verde está mais focada, onde a gente tem os nossos principais ativos, já é um mercado mais consolidado. A gente tem muita coisa para evoluir, tem muita planta para desenvolver ao longo aí, do nosso país, mas a gente já tem 2 plantas na Gás Verde produzindo, né, uma em São Paulo e uma aqui no Rio de Janeiro, e mais de 5 plantas no Brasil produzindo biometano, todas elas oriundas de aterro sanitário. Então, a gente já pode dizer que é de fato uma realidade. O que antes era um sonho, o que antes era uma grande luta, era um ideal que a gente tinha como buscar, através da economia circular, dar finalidade, né, a esse problema que não tem jeito. As cidades vão continuar gerando resíduo. Quanto mais a gente conseguir transformar riqueza e transformar a realidade das pessoas que vivem nesse país, mais elas vão consumir, mais vai ter resíduo. Então, o que a gente precisa fazer é, através da economia circular, através desses projetos que a gente vem desenvolvendo, dar finalidade e atrair novos investimentos, atrair novos negócios e, de fato, conseguir remunerar e dar finalidade para esse resíduo que inevitavelmente vai ser gerado. Então, a gente acredita que, como a presidente da Natus citou anteriormente, a gente vê com muitos bons olhos, né, a ligação desses ativos, principalmente do nosso ativo em Seropédica, à rede de distribuição. A gente está investindo já, e além dessa planta que produz hoje quase 150 mil metros cúbicos dia, a gente vai ter mais 2 plantas produzindo aproximadamente 100 mil metros cúbicos, uma em Nova Iguaçu e uma em São Gonçalo nos próximos anos. A gente vê com muito bons olhos essa permeabilidade, né, que com o Segob, acho que isso ficou um pouco mais claro, mas isso já vinha acontecendo, até porque a gente já faz isso com nossos clientes, né? Essa introdução do gás, do biometano no mercado industrial como uma forma de descarbonizar essas empresas e, principalmente, o potencial que o biometano tem de reduzir o nível de carbonização, o nível de emissões que a gente tem na nossa sociedade, na nossa economia, através da descarbonização da frota. Ou seja, a gente vai abastecer veículos a biometano. Acho que quando vocês entraram aqui, não sei se todos puderam reparar, mas tem um caminhão nosso da Gás Verde lá na frente. É um caminhão 100% movido a biometano, onde a gente leva uma carga, pode levar uma carga, né, de biometano até o nosso cliente final, para que ele possa, para que ele possa, né, introduzir dentro do seu processo industrial, ou seja, o que for, ou a gente pode também fazer com o que acontece num projeto nosso com a L'Oréal em São Paulo, onde a gente abastece os caminhões que levam as mercadorias produzidas na planta de Jirinu até o cliente final. Ou seja, a gente na Gás Verde está buscando atuar em todos os mercados possíveis para biometano. Falta ainda uma certa carga de incentivo, ao meu ver, principalmente quando a gente olha para outras renováveis. Se a gente for pensar o quanto a solar, o quanto a eólica tiveram de subsídio e incentivo direto nos últimos anos, o biometano não surfou essa mesma onda. A gente tem pouquíssimos subsídios, os que a gente tem, todo mundo tem também. Então, não é querer chorar nada agora, mas é necessário falar. Inclusive, a gente, como você falou, a gente é um drop-in do gás natural, só que a gente é um drop-in que a gente leva um certificado de garantia onde mostra uma rastreabilidade da ausência de emissões daquela molécula. Então, no caso, quando a gente vai para o mercado de GNV, por exemplo, sendo bem direto, a gente paga o mesmo imposto do gás natural. Por quê? Então, assim, tem diversas coisas, ações do poder público, por exemplo, como a que foi implementada pela Cenemar, através da Carol, aí, do João, o time que implementou os corredores azuis. Então, assim, tem diversos projetos que a gente já vem se ajudando, mas é importante que haja também uma vontade um pouco maior da máquina pública, né, do poder público, de incentivar uma atividade tão importante quanto o biometano, porque, no fundo, a gente não está só produzindo energia, a gente está dando finalidade ao resíduo sólido urbano, que é um problema de todas as cidades, e a gente está fazendo isso através de economicidade, gerando emprego, gerando renda, gerando investimentos. Então, é um prazer aí. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do que a gente faz lá na Gás Verde, e fico disponível aí para a gente conversar um pouco mais ao longo do painel. Celso, muito obrigada. Realmente, essa valorização energética dos resíduos, ela é muito importante. A economia circular, geração de renda, geração de emprego e investimento também no nosso Estado. Então, eu queria agradecer a Gás Verde, né, por todo o investimento, por todo o empenho, dizer que a gente tem uma carretinha
na porta do evento e está disponível para a visitação de todos os convidados. E, dando continuidade aqui, temos um outro produtor, que é a MDC Energia. Eu queria falar com o Oliver, que é o gerente executivo de novos negócios do MDC Energia. E queria saber, Oliver, de você, o diferencial hoje do biometano para as outras energias renováveis e aproveitar aqui o nosso seminário, onde estão presentes governo, o setor privado. O que a gente pode fazer em biometano num panorama geral de momento e tudo mais, tá? Eu acho que essas duas perguntas, elas são muito importantes. O primeiro ponto, que eu acho que já falamos sobre C-Drop-in, de economia circular, mas, para mim, o que é mais cativante do biometano é que, das energias renováveis, e aí eu acho que todas as energias têm o seu mérito, têm o seu espaço, é que ele é talvez a única que transforme, ele é duplamente sustentável, porque ele é a única que transforma um passivo, né, e substitui um fóssil. Então, se a gente está olhando para o que é resíduo, seja do agro, seja do resíduo sólido urbano, além dele tratar esse passivo, ele também vai substituir um fóssil. Então, comparando com o sol e o vento estão lá, mas eles não são passivos, né? Quando a gente está falando de resíduo, aquilo causaria um mal. Então, a gente tira algo que causa um mal e ainda, entre aspas, sendo super simplista, e a gente ainda consegue substituir algo que o gás natural também tem a sua importância na transição. A gente nunca vai deixar de depender dos fósseis. Isso é uma utopia que a gente precisa aprender a fazer conviver tudo em conjunto. Então, além dele tratar esse passivo, ele substitui um combustível fóssil. Então, eu acho que, para mim, essa é a principal carimbo do biometano. Se a gente for falar em outras, por exemplo, como biomassa, biodiesel, que também são importantes, você precisa de uma área, plantar, cultivar, o que na Europa até você já não tem incentivos para você destinar áreas para plantar e fazer alguns biocombustíveis, né? Então, o biometano não, é algo que está lá, que seria um passivo para você tratar resíduos agroindustriais que emitiriam metano na atmosfera. Então, você consegue ter esse duplo benefício de uma forma. Por isso que a Renata falou que você chega a ter uma pegada de carbono negativa, né? Para mim, esse é o ponto mais diferencial do biometano, somados a todos os outros atributos que o Celso e a Renata já comentaram, né? Eu corroboro com o que o Celso falou, né, sobre subsídio, incentivo, a importância do setor público olhar para isso, pensando numa transição justa, lógico, mas que incentive de alguma forma e dê alguma garantia para que, como você falou, o empreendedor no Brasil, que CDI é 15, você faz um corporate finance a CDI mais 5, você já está falando em 20% ao ano. Que projeto que tem 20% de retorno ao ano, tomando todos os riscos que você tem que tomar? Então, algum tipo de segurança, e são plantas grandes, caras, né? E que você associa vários riscos de demanda, produção, consumo, todos esses riscos somados e ao custo de capital do Brasil, a gente precisa realmente trabalhar muito em conjunto nas questões dos subsídios e incentivos. E aí eu acho que os dois principais pontos que a gente tem aí no horizonte para os próximos anos estão representados aqui também, muito no papel da Renata, com o trabalho muito positivo que a Biogás teve na aprovação do PL dos Combustíveis do Futuro com o Segob, a Scania, que também é um player que está investindo na questão de mobilidade, porque eu vejo que essas duas são que têm, de fato, grande potencial para destravar a demanda, porque hoje o biometano está muito nichado naquelas empresas privadas que têm o willingness to pay, que a gente chama, ou alguma obrigação, ou meta, de pagar mais caro por um insumo que, nas características, é igual ao gás natural. Então, você depender só disso para crescer um setor, realmente é muito complicado. E aí, até a admiração pelas empresas que têm, as empresas privadas que têm apoiado isso através da aquisição de biometanos e certificados. Isso é muito importante para o setor, mas o biometano continuará sendo algo pequeno e de nicho se a gente depender só disso. Então, é por isso que os corredores azuis, mobilidade, frotas, ônibus das capitais, são super importantes para a gente tratar.
E não só os subsídios e incentivos diretos, mas também existem algumas coisas no setor, né? Falando um pouco da experiência da MDC, a gente começou... o Rio de Janeiro, além de ter uma planta muito grande, que é de seropédica, ele tem outro fato curioso, que foi a primeira planta em escala industrial de produção de biometano do Brasil, que foi a planta da MDC em São Pedro da Aldeia. E quando a gente instalou essa planta, você praticamente não tinha mão de obra especializada. Isso foi a gente começou o projeto há 15 anos atrás, a instalação acabou há 12, 13 anos atrás. Você não tinha mão de obra especializada, você não tinha uma regulamentação que fizesse a equivalência do biometano com o gás natural. Assim, você não tinha uma regulamentação também que permitisse você conectar em gasoduto, porque não tinha regulamentação da ANP, ou seja, basicamente a gente apostou que a gente sabia que as características físico-químicas eram equivalentes ao do gás natural, e aí a gente trabalhou muito junto à ANP para criar essa regulamentação que saiu em 2018, e aí depois a gente já instalou a nossa segunda planta, com capacidade de 100 mil dia, depois veio a terceira planta, e hoje a gente está em construção já de fato de mais 3, então chegamos ao próximo ano com 6 plantas. Mas isso foi, além de construir planta, construir mercado, né? E mercado que eu digo, não só demanda, mas também a questão de regulação e políticas públicas. Então, para exemplificar alguns fatos, de quando eu falo da importância do setor privado e público trabalharem juntos, não só o incentivo direto é importante, mas como também a gente está numa atividade regulada. As agências reguladoras, elas precisam ter o investimento necessário para que elas tenham a capacidade de atender essa quantidade de plantas de biometano que vão surgir. Então, dando alguns exemplos. A gente hoje, um dos maiores pesadelos, entre aspas, são as aprovações da ANP, que são muito criteriosas, é um trabalho muito bom, mas a gente sabe que existe uma questão ali orçamentária de, às vezes, quadro reduzido, então você demora meses para conseguir obter as licenças de uma planta, e fluxo de caixa para o empreendedor é retorno, é VPL. Então, assim, às vezes você ter um pouco mais de investimento nas agências para dar uma atenção para isso e você diminuir prazo, acaba gerando valor para o acionista dos projetos também, você não precisa dar um subsídio direto, né? Você precisa investir para que as agências elas também trabalhem para facilitar isso. Em São Paulo, a gente cai numa portaria para abrir CNPJ de produção de biometano, que às vezes você demora 6 meses para conseguir abrir um CNPJ para produção de biometano, né? E tudo isso soma-se aos riscos do projeto e tira um pouco de valor. Então, se a gente conseguisse melhorar algumas coisas muito mais regulatórias e burocráticas, isso aí também se torna um incentivo para a produção, que fossem mais rápidas, mais ágeis. Isso está sendo feito, tá? Não só a Biogás, como a Secretaria do Estado de São Paulo, a CEMIL aqui no Rio de Janeiro, também a ANP tem conseguido ser muito mais célere em várias questões. Então, assim, isso tem sido feito. Então, é só para fazer esse paralelo de que incentivos como o Segob, uma demanda firme, obrigatória, são importantes, mas a gente olhar para esse lado também mais burocrático para agilizar e tirar um pouquinho do peso e do custo burocrático também traz valor para os empreendedores. Obrigado, Oliver. Eu acho que eu acho muito importante o que você falou, e ontem, né, Renato, acho que ficou muito claro na reunião que a gente teve na Secretaria da Fazenda, um próprio pedido da Secretaria é que haja essa união, né, do setor público, do setor privado, que seja encaminhada essas demandas em conjunto, né, para que a gente possa ter força, para que a gente possa ter algum tipo de incentivo. É claro, o Estado do Rio hoje, em regime de recuperação fiscal, a gente tem um pouco mais de dificuldade em abrir mão de receita, né? Mas, assim, a gente tem encaminhado demandas para a Secretaria de Fazenda, né? E eu espero que, em breve, a gente tenha boas notícias. Bom, agora falando um pouco da parte de transporte, né? Conectando aqui os produtores, os consumidores, eu queria falar aqui com a Scania, representada pelo João, que é Relações Institucionais da Scania. A Scania foi foi pioneira, né, na fabricação de veículos 100% gás.
Eu lembro que quando a gente lançou o decreto dos corredores sustentáveis em 2023, João, a gente tinha um número, acho que vocês iniciaram a produção em 2018, a gente tinha um número aí de quase 1.000 veículos rodando 100% gás, e hoje eu acredito que a gente já tenha um número muito maior. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco da perspectiva da Scania em relação à mobilidade sustentável no nosso país. Bom dia. Obrigado, Carol. Antes de começar a minha fala aqui, eu queria agradecer o convite da Fundação Rede Criativa, também da Cenemar, na figura aí do secretário Cascoelho, e você também, Carol, pelo convite e o excelente trabalho que está desempenhando aqui no estado do Rio de Janeiro, sempre como tendo o poder público como um agente motivador dessa mudança. Então, contar um pouco da nossa jornada aqui, da Scania como um todo, e como a gente tem trabalhado com o gás, né? Tem um desafio grande de falar depois dos meus colegas aqui de painel, mas acho que posso trazer uma perspectiva interessante do lado de quem está na indústria produzindo os veículos que vão consumir esse biometano aí nas estradas ao longo de todo o território nacional. Então, como você mencionou, Carol, a gente começou a nossa jornada de gás no ano de 2018. Então, aqui no Brasil, embora eu não esteja falando de uma novidade para a Scania a nível global, porque já investimos na tecnologia desde a década de 70, na nossa matriz na Suécia e nas operações no continente europeu, mas aqui no Brasil, eu acho que não foi nenhuma aposta, mas foi algo certo. A gente decidiu investir no gás a partir de 2018, porque a gente entendia o potencial nacional que a gente tem para a produção de biometano. Então, em 2018, a gente começa a industrialização desses veículos na nossa planta nacionalmente, e tem um fato muito marcante que no início da produção, até um ganho de escala, o centro de P&D da Scania para a produção desses caminhões, ônibus e motores a gás, ele ainda estava na nossa matriz na Suécia. A gente acredita tanto e sabe do potencial nacional que há 2 anos a Scania nacionalizou o centro de pesquisa e desenvolvimento dela para gás. Então, hoje, tudo que sai dos veículos a gás de P&D, pesquisa, desenvolvimento e inovação a nível global, sai do nosso centro de engenharia em São Bernardo do Campo, em São Paulo, com engenheiros e engenheiras nacionais, gerando emprego nacionalmente e apostando, sabendo do potencial que a gente tem de produção desses veículos aqui. Então, em 2018, a gente inicia. No começo, a gente foi muito feliz de falar que a gente tinha uma produção de milhares de veículos, mas boa parte deles exportados. Então, alguns vizinhos aqui do continente americano, como a Colômbia, que aposta num sistema de BRT a gás, é um dos nossos maiores compradores. E aí, esse número começou a se destravar aqui no Brasil. Hoje, para trazer números mais atualizados, a gente tende a chegar até o final deste ano de 2025 com mais de 2.000 unidades comercializadas. O setor de caminhões, naturalmente, por ser uma relação entre privados, ele tende a se destravar primeiro. Então, como a própria Gás Verde tem nas suas operações de distribuição, operação de frota e transporte. Então, é um setor que começou a se destravar. Mas hoje a gente também já colhe frutos na questão da mobilidade urbana, que é o transporte de passageiros nas grandes cidades. Os veículos a gás produzidos no Brasil desde o ano de 2018, eles já atendem à legislação Euro 6 desde aquela época que nem era a regulamentação necessária. Então, a gente já estava falando de descarbonização, redução de NOx e redução de material particulado desde o ano de 2018. Quando a gente fala de NOx e material particulado, é importante citar porque é aquela poluição local, que a população tem mais proximidade. Então, quando ela tende a utilizar um veículo como um ônibus mais sustentável ou ver a operação de um caminhão a gás que é mais sustentável, isso traz benefícios, inclusive, para a saúde, mas também perceptíveis para a própria população local, que é a mais impactada pelo uso desses veículos. Os 2.000 veículos que a gente tem já comercializados no Brasil, eles estão em operação em todo o território nacional. Naturalmente, por uma questão de infraestrutura, o eixo sul e sudeste concentra a maior parte desses veículos, mas a gente já tem um crescimento de operação nas regiões nordeste, principalmente, e também norte, onde a gente está conseguindo destravar esses mercados. Para isso, eu cito que é muito importante, inclusive, as parcerias que a gente tem tido com as concessionárias de gás localmente nas distribuições e com as empresas produtoras que também têm ali a possibilidade de entregar biometano para esses clientes. É uma demanda que, naturalmente, originalmente, ela surge do que a gente chama de cliente do cliente. Então, o nosso frotista, ele é provocado por aquele que ele está prestando o serviço de transporte a adotar uma solução de transporte mais sustentável. Então, a Unilever, a L'Oréal,
a Elma Chips, várias outras aí, o Mercado Livre, eles tendem a provocar os seus prestadores de serviço por uma adoção de transporte mais sustentável. E é aí que a gente recebe uma forte demanda desses frotistas pela aquisição desses caminhões a gás. Muito feliz, inclusive, também em citar que, até um ganho de escala, naturalmente, esses veículos a gás eles tinham um valor superior aos seus similares a diesel, que era da matriz nacional. Hoje a gente equiparou isso nacionalmente. Então, se você quer comprar um caminhão a gás e um caminhão a diesel, se eles são similares em potência, eles vão ter o mesmo preço para entregar para os nossos clientes. Então, eu consigo entregar descarbonização para aquele que demanda por isso, justamente por uma demanda do seu cliente, e eu consigo entregar isso pelo mesmo preço de um produto que ele já tem dentro do seu portfólio e que muitas vezes está acostumado a operar. O motor a gás, por exemplo, que é a principal parte, ali, o coração do caminhão, ele é 70% similar a um motor a diesel. Então, ele tem uma proximidade muito grande, o que facilita a manutenção. Esse motor é similar e, no caso da Scania, o que a gente acredita é no preparo e que ele nasça de prancheta para ser a gás. Isso é um ponto importante. Ele não é uma adaptação de um motor a diesel para funcionar com o motor a gás. Ele é um motor que nasce de prancheta a gás. Esse motor não é ciclo diesel, portanto, ele é ciclo Otto, então ele atende todas as demandas que são necessárias para o motor de ciclo Otto, e o que entrega, inclusive, para o nosso cliente uma melhor performance. Eu não estou adaptando, mas sim entregando um veículo ali propriamente de prancheta para que seja, desde o princípio, feito a gás. Então, com isso, a gente está destravando o mercado e muito feliz com isso. A gente tem vários parceiros aí que estão investindo na tecnologia e muito felizes com a adoção da tecnologia. E aí eu acho que alguns pontos importantes, citando um ponto sobre a tecnologia, mas também sobre, quando a gente fala independência energética nacional. A Renata citou aqui muito bem a questão dos 30% do diesel importado, e hoje a gente ainda vive um contrassenso no Brasil, né? A gente exporta óleo bruto para importar diesel refinado. Então, cerca de 30% do diesel consumido no Brasil é importado. E eu ainda trago um outro ponto que é importante aqui sobre a nossa independência energética. Nos últimos 3 anos, a média de importação desse diesel é de 55% a 60% da Rússia, que vive um confronto lá na Europa e que gera uma determinada instabilidade. Então, a gente exporta óleo bruto, importa petróleo refinado, e não ainda explora o nosso potencial gigantesco, que é da produção de biometano, o que vai estar atrelado aqui até para gerar segurança financeira e jurídica, por exemplo, aos índices de inflação nacional. A gente não precisaria depender de petróleo Brent, os índices internacionais. Então, falar sobre o caminhão a biometano é falar sobre descarbonização, mas também falar sobre segurança jurídica, energética e financeira para o empresariado nacional que precisa se planejar quando ele vai adquirir um desses veículos. Então, a gente tem aí um portfólio amplo e que busca garantir, inclusive, a partir desse biometano, uma segurança energética e uma segurança financeira para quem vai ali investir nessa tecnologia que hoje já encontra muita similaridade com os veículos a diesel. Então, eu acho que as parcerias que a gente tem feito estão desenvolvendo e desbravando. O poder público tem sido sempre um agente indutor, isso é importante, a nível federal com combustível do futuro, a nível estadual, por exemplo, com iniciativas dos corredores sustentáveis aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem boas perspectivas aí para os próximos anos. A gente tem uma frase muito célere lá na Scania, até para encerrar aqui a minha fala, é que não existe bala de prata no transporte. Eu vou falar sim no futuro sobre veículos elétricos, mas eles vão conviver com veículos a gás. A gente tem HVO chegando, a gente tem outras tecnologias possíveis de serem investidas, e o biometano, ele é uma dessas alternativas que a gente tem dentre as várias. O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma demanda rodoviária de transporte enorme, única no mundo, e que precisa ter diferentes matrizes aí. E até para concluir, esse ano a EPE soltou o relatório dela de intensidade energética de cada um dos combustíveis, e o biometano ele apareceu como com a menor pegada de carbono ali, até mesmo considerando a matriz elétrica nacional, menor que a da matriz elétrica. Então, é uma iniciativa viável para o aqui e agora, porque a gente já tem produção e investimento nacional, que descarboniza e que traz segurança também.
Obrigada, João, pela explanação. A Scania é sempre muito parceiro do Governo do Estado do Rio de Janeiro, participou aí fortemente quando a gente lançou o decreto do Programa dos Corredores Sustentáveis, né, que é um projeto lançado em novembro de 2023, para criar uma infraestrutura nos postos para abastecimento de combustível de baixo carbono para o setor de transporte pesado, tanto de carga quanto de passageiros. Então, agora, falando ainda em transporte, e assim, para finalizar o nosso painel, fechar aqui a primeira pergunta, eu queria passar para o presidente do Detro, Rafael Salgado. Queria agradecer, Rafael, o Detro por ter disponibilizado, temos 2 ônibus aqui no evento, um micro-ônibus a gás e um ônibus elétrico, então também eles estão abertos à visitação, tá? Eu queria agradecer a você e a sua equipe. Ano passado fizemos um projeto em conjunto, que é o RJ Mobilidade Sustentável, onde fizemos o teste dos ônibus a gás no estado do Rio. Eu queria que você falasse um pouco, contasse um pouco para a gente qual a estratégia do Detro hoje, nessa perspectiva de mobilidade sustentável, incluindo o papel do biogás e do biometano. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os presentes aqui do painel, todos os presentes no evento. O Detro está num momento crucial da vida dele, que é garantir o transporte e a licitação do Estado, que nunca houve. Então, quando a gente começou esse processo lá atrás, iniciou primeiro em 2016, teve uma paralisação, e nós iniciamos há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. E aí, fazer uma meia-culpa aqui, a gente parou, tem que tratar da transição energética. A gente não pode licitar umas linhas que vão durar 15, 30 anos e não falar de energia limpa. E nós só estávamos falando de ônibus elétrico. Até que nós tivemos uma audiência pública e a Carol veio falar com a gente e falou: vocês não estão falando de biometano, vocês não estão falando de GNV, o estado do Rio de Janeiro é riquíssimo e a gente tem que discutir isso. E isso é ótimo, porque o diálogo ele é sempre a melhor solução. E a gente entendeu que o Detro, naquele momento, estava errado e que a Cenemar estava aqui para ajudar, para somar. E aí a gente começou a refazer a questão da transição energética no transporte intermunicipal de passageiros do Estado do Rio. E hoje a gente terminou esse projeto, o projeto já saiu do Detro, a gente está em vias de publicar essa licitação, onde o biometano passa a ser uma realidade no futuro bem próximo do Rio de Janeiro, assim como o ônibus elétrico também. Estivemos visitando lá a Scania, a Carol esteve com a gente, vimos a produção do ônibus a gás, vimos a facilidade que nós temos de adquirir esses veículos, operadores que eventualmente vão ser vencedores do certame, adquirir esses veículos, que é até mais barato do que o ônibus elétrico. Enfim, e o que o João falou no final. A gente vai ter diversos ônibus ônibus a diesel, ônibus elétrico, GNV, biometano. Então, a gente tem que considerar cada energia. Estive em Paris agora, na semana passada, e a gente fala sempre de ônibus elétrico, ônibus elétrico, ônibus elétrico. 30% da operação de Paris é biometano. Não sei se você sabia disso. 30%. Então, é uma realidade no mundo. A transição energética no transporte público é uma discussão nacional e mundial, e a gente precisa trabalhar isso aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria dizer que o Detro está à disposição da Cenemar, do Estado do Rio de Janeiro. Estamos trabalhando para que, já em 2026, os ônibus que hoje estão em teste aqui em exposição já sejam uma realidade para o Estado do Rio de Janeiro. A gente acredita que nos próximos 5 anos, 30% dos ônibus do Estado do Rio de Janeiro serão de energia limpa, seja biometano, seja elétrico, ou seja, a gente está falando de 1.200, 1.500 ônibus. Isso conscientiza o cidadão também, quando ele vê um ônibus elétrico, um ônibus de biometano, GNV, conscientiza ele que a gente precisa estar em constante discussão de energia limpa e trabalhando toda essa conscientização para a sociedade. E o Detro está no papel dele de transporte público no Estado do Rio de Janeiro, trabalhando da melhor forma possível para a gente entregar um produto a contento da população do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Esse edital está tão aguardado, né, da renovação das frotas dos ônibus, né, incluindo aí um percentual de ônibus
de combustível de baixo carbono. Então, eu queria te agradecer novamente e dizer que a Cenemar está à disposição do DETRO para que a gente possa aí fazer projetos futuros. E, na verdade, o nosso painel aqui, a gente não vai ter tempo para uma segunda rodada de perguntas, tá? Então, eu queria deixar para os nossos painelistas 1 minuto e meio para cada um, para deixar uma mensagem final, né, envolvendo o nosso tema aqui principal do biogás e do biometano, no futuro aí mais sustentável para o nosso país, começando por você, claro. Esqueci que eu tinha o microfone. Bom, gente, eu acho que essa visão que vocês tiveram de olhar primeiro para o elétrico foi muito comum, porque o Brasil, no começo da transição energética, importou muitas soluções que não eram as soluções únicas que existiam aqui. Como eu falei, o Brasil é um país muito rico de recursos naturais. E foi só recentemente que o Brasil pegou e falou, opa, deixa eu olhar o que eu tenho aqui também. E uma dessas coisas, uma das riquezas que a gente tem, principal, é dos biocombustíveis. E esse discurso vem crescendo e vem mudando internacionalmente. Então, agora, acabei de voltar da COP também, teve aí o compromisso de aumentar em 4 vezes a produção de biocombustível, assinado por vários países. A gente vê uma evolução nisso e o biometano vai ser o que não vai crescer só 4 vezes. Para o biometano, 4 vezes é pouco no Brasil. Para o biometano, a gente vai crescer muito mais. Porque quando eu estava falando dessa segunda etapa, eu esqueci, até acabei entrando no tema da segurança, mas, assim, primeira etapa, focando muito nos pioneiros que foram os aterros. Hoje, o sucro energético vindo com força. E, principalmente, e aqui, como o painel foi muito bem elaborado, é justamente esse foco na substituição de frota, parar com aquela ideia do o gás. Na frota é a forma de descarbonização da indústria, do agro e de tantos setores das cidades, sem gastar mais. Você consegue trazer o ônibus a biometano sem ter um custo extra. Então, não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. A transição energética tem um custo. Esse custo não é barato, não é à toa que fica todo mundo dando subsídio para cá e para lá, mas, nesse sentido, eu acho que a gente consegue avançar e consegue avançar bem na parte da troca, e eu não estou dizendo que não precisa de incentivo, não, tá? Só para o Celso não ficar nervoso olhando, porque para mim. Mas, enfim, mas eu acho que justamente por que precisa? Porque você precisa superar a questão do ovo e da galinha, porque você precisa sair do, não tem um posto para abastecer, que é o que o Rio está fazendo, que está fazendo com o GNV, mas precisa ainda entrar na parte do biometano. Daí o caminhoneiro não compra porque não tem abastecimento, e daí o posto não bota porque não tem caminhão. Então, precisa da política pública, precisa do incentivo, senão você vai viver para sempre um esperando o outro, e isso vale para tudo. Então, queria agradecer de novo, Carol, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo evento, pelo diálogo de sempre, e conte sempre comigo e com a Biogás. Obrigada, Renata. Parabéns também pelo trabalho que tem feito aí na presidência da Biogás. E, Celso, agora suas palavras finais, por favor. Acho que eu vou tentar focar aqui um pouquinho nesses últimos minutos para mostrar o quanto a gente tem de convergência aqui, de fato. Acho que a Renata, a gente é associado na Biogás, então a relação é muito mais direta e já são longos discussões, aí, PLs, decretos, que a gente trabalhou junto e visando justamente tentar tornar mais adequado para a indústria de biometano. Mas, falando um pouquinho aqui com o João, hoje a gente na Gás Verde, né, a gente tem um programa de frotas totalmente descarbonizado, com veículos movidos a biometanos, e esses caminhões que a gente utiliza nesse serviço de frota são caminhões pioneiros, feitos lá pelo João, pela Scania, que a gente... E nesse tipo de exemplo fica claro para a gente ver como é que a gente é convergente em pautas aí que a gente vai continuar explorando aí pela frente, mas que elas já são realidade. Essas frotas já estão rodando, esses caminhões já estão sendo entregues. E eu, que fui governo do Estado lá atrás, lembro da discussão quando a Scania já se demonstrava interessada no mercado de GNV e ninguém fazia isso. Todo mundo estava no sentido oposto, dizendo que não ia fazer, e a Scania, de fato, foi pioneira, não à toa a gente está na frente hoje aqui. Começar com o meu amigo aqui também sobre essa possibilidade de termos concessões aí de transporte, né, voltadas aí para a utilização de biometano. A gente vê com muita felicidade essa permeabilidade que o biometano vai poder ter também nos editais direcionados ao veículo elétrico, e mostrar que isso também já é uma realidade aqui no município do Rio. A Conlurb, por exemplo, já fez um edital de contratação de veículos, né, para catar o lixo, que são movidos a biometano. Então, a gente está em tratativas finais para abastecer também esses veículos, e provavelmente vamos abastecer os veículos que vão estar no edital de concessão que você lançar lá na frente.
Agradecer a Carol aí por todo o apoio da Secretaria, né? Principalmente, né, na ação dos corredores azuis, corredores sustentáveis, porque eles conversam muito com a estratégia do Grupo Urca. Hoje, não à toa, nós temos 100 caminhões atuando nesses corredores. E saudar também aqui o nosso amigo Oliver, que somos aí concorrentes, mas parceiros também nessa disputa. E agradecer a todos aqui pela atenção. Foi um prazer falar com vocês e espero estar aqui ano que vem também falando de novidades e evoluções aí do mercado de biometano. Obrigada, Celso. A gente agradece a Gás Verde também por estar acreditando no nosso estado. E, Oliver, agora você, palavras finais. Temos 2 minutinhos, gente. Senão a organização briga comigo. Eu estou satisfeito com tudo que foi exposto aqui. Qualquer coisa que eu falar, eu vou estar me repetindo os companheiros. Então, se a gente conseguiu de alguma forma aqui esclarecer alguma coisa ou tocar as pessoas para que elas passem a levar a bandeira do biometano e defender isso, mesmo que seja um pouquinho a mais do que elas entraram, eu já estou totalmente satisfeito. Obrigado de novo pelo convite e esperamos as próximas. Obrigado, Oliver. João, palavras finais da Scania, por favor. Legal. Nosso tempo está estourando aqui, né? Então, agradecer mais uma vez pelo convite. Deixar a Scania totalmente à disposição. Acho que a gente falou bastante sobre as soluções aqui. Parabenizar pela iniciativa, porque acho que é assim que a gente constrói, né? A gente tem produtores, a gente tem a associação que representa todo mundo, a gente tem o governo do estado, o órgão regulador. E eu acho que é dessa maneira, em conjunto, que a gente vai conseguir alcançar boas soluções. Então, como mencionei, só para frisar, acho que o biometano ele é já uma tecnologia viável, uma tecnologia possível e uma tecnologia que gera segurança. Então, que a gente continue construindo iniciativas como a desse debate aqui, que elas continuem, né, crescendo e que a gente possa aí criar outras soluções também para a tecnologia. Obrigado. Obrigada, João. Rafael, para fechar, Detro, por favor. Parabéns à Cenemar pelo evento. Obrigado, Carol, mais uma vez pelo convite. Dizer que esse projeto do Detro, ele mostra a sensibilidade do governador. Só dizer para vocês, a gente abriu mão da outorga dessas linhas em troca das empresas comprarem ônibus de energia limpa. E aí a gente exige que não seja só elétrico, que seja biometano também, que seja GNV. Então, existe uma vontade do Rio de Janeiro de fazer acontecer e está muito mais próximo do que anteriormente, quando a gente só discutiu o assunto. Já é uma realidade para a gente. Como eu falei, os processos já andaram, estão tramitando. E em pouco tempo, acredito que até o meio do ano que vem, esses ônibus já estarão rodando aí no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Acabou agora, hein? Cravado. Bom, eu queria agradecer, Rafael, pelas palavras. Eu queria reforçar aqui o compromisso do Estado do Rio de Janeiro com um futuro mais sustentável, né? Que, através da Cenemar, a gente possa fazer políticas públicas feitas com responsabilidade financeira e também com responsabilidade ambiental, deixar a nossa secretaria de portas abertas e agradecer aqui a todos que nos assistiram e a todos os painelistas. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os participantes por esse debate riquíssimo. A gente pede agora uma última foto para fechar, lembrando que todo esse evento vai estar disponível no YouTube para compartilhar esse debate e outros que vão acontecer hoje. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube da Cenemar e da Rede Criativa. Quem quiser compartilhar o link. Esse foi só o primeiro painel, já deu uma amostra do debate riquíssimo que a gente tem pela frente até o fim do dia.